Hoje é sábado, tem em comum aqui na Inova. E no meu programa de hoje eu converso com o Juarez Silva Júnior, historiador, jornalista, escritor, que vai falar sobre a história, sobre a memória da cidade de Manaus. Também recebo o urologista Ítalo Cortez. A gente vai falar sobre a saúde do aparelho urinário da mulher e do homem. Tudo isso no programa em comum que começa agora, aqui na Inova. Até daqui a pouco. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura De Manaus. gente que trabalha. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Retorno com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação. E sempre aos sábados a gente recebe convidados aqui para que nós possamos entender alguns assuntos que continuam em alta, continuam turbinando as nossas vidas diariamente, evidentemente, até porque o mundo evoluiu, existem vários problemas e a saúde masculina é o grande destaque agora. Estou aqui com o Dr. Ítalo Cortez, urologista, muito conhecido na cidade, que antes de entrar aqui no ar, ele me disse que agora está fazendo carreira solo. Eu quero entender um pouco essa iniciativa, essa nova fase que o Ítalo está iniciando agora, porque a gente sabe que o Ítalo tem o DNA da medicina, né? Ele é herdeiro de um grande médico que fez 80 anos este ano, que a gente ficou muito feliz em saber que ele está com toda a saúde, respeitado, querido, trabalhando. E a gente festejou esses 80 anos do Cortez, né? Foi. Que é um dos Graças a Deus, professores foi e bom. médicos mais respeitados de Manaus, né? Poxa, muito obrigado. E você, o pai, médico, o filho, médico, e E o agora o neto neto. também médico, né? São Exatamente 3 gerações isso, de medicina. 3 gerações, Júlio. Obrigado, Ítalo, por estar aqui Bem, conosco eu no que te programa. agradeço, é sempre uma enorme satisfação. Obrigado pelo convite. Vir aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa nova fase e também do que a gente tem de tecnologia nova aí no tratamento da próstata, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, Ítalo, por que essa decisão de agora ter carreira solo? Você vai ter uma Então, pra clínica mim foi especial, uma clínica Isso. nova? O que vai acontecer a partir de agora na fase média, na nova fase médica do Ítalo Cortez? Sim. É uma transição para mim, foi uma enorme satisfação quando o Vitor, meu filho, né, chegou esse ano para mim, termina a faculdade agora,
falou, pai, eu resolvi que eu vou seguir a sua área, vou ser urologista também. E ele estava na dúvida ainda entre duas especialidades, e quando ele chegou e falou isso, eu falei, bem, então a gente precisa montar agora uma coisa nossa. Né? Eu preciso te passar, não só educar como pai, mas eu preciso te passar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses 22 anos aí formados em urologia, passar um pouco para ele. Né? Então, para mim foi uma felicidade enorme e resolvi que eu devo me dedicar mais ainda a essa clínica, que é a Cortez Urologia, que a gente está no mecanismo de transição agora. Por enquanto, estamos atendendo lá no Crystal Tower, temos 2 salas lá, e estamos atendendo lá. E em breve a gente vem com novidades aí também de um novo espaço, uma área maior, mais ampla, com exames, com outras oportunidades para os pacientes que vão nos procurar para tratar na área da urologia, da saúde masculina e alguns aspectos também da área feminina, que eu também atendo mulheres. Né? Essa é sempre uma grande dúvida dos pacientes. Se você atende mulher, se né? a gente atende mulher. Eu faço toda a parte de tratamento urológico das mulheres, cálculos renais, tumores, incontinência urinária, infecções urinárias de repetição, essas coisas. Agora, Ítalo, o homem continua assim negligente, muito negligente com essa saúde, apesar de várias técnicas surgirem no mundo, mas a gente observa que nós temos muito medo de ao consultório médico, né, a clínica médica, principalmente submeter o exame de toque. E não adianta, porque o exame de toque é o único que realmente pode identificar a quantas anda a próstata masculina, né, a próstata do homem, né? Então, esse é um exame que todos nós vamos ter que enfrentar um dia, né? A partir de uma certa época, eu acho que 40 anos, 50 anos, não sei ao certo, eu quero que você me corrija em relação a isso, mas esse é o tipo de tratamento que a gente tem, de exame que a gente tem que submeter, independente do... Se a gente vai viver 100 anos, 200, mas a gente tem que passar por isso, né? Sim. Hoje tem muita coisa nova já tem novos marcadores surgindo, a gente tem alguns índices de saúde da próstata, ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame de imagem extremamente importante, nos auxilia muito no diagnóstico da próstata, mas o toque ainda faz parte das diretrizes médicas, tanto brasileira como europeia, americana, para a investigação dos homens acima de 45 anos, para aqueles que tiveram histórico de câncer de próstata na família, são pacientes obesos ou são pacientes afrodescendentes, os negros. Por quê? Porque eles têm uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata. Então, a partir dos 45 anos, a gente examina esses pacientes e a partir dos 50 anos, todos os outros homens. Né? Então, precisam fazer o PSA, que é o exame de sangue, né? Que é feito no laboratório, um exame super simples. A gente acopla ele no nosso pedido de exames gerais, para avaliar glicemia, colesterol, triglicerídeos, dosagem de testosterona, tudo, e mais o PSA. E faz o exame do toque. Se esse paciente tem alguma alteração nesse sentido, a gente passa para a ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame que hoje consegue avaliar a próstata por inteiro, só que ele tem também alguns detalhes aí de ficar naquela máquina 30, 40 minutos, tomar um contraste na veia. Então, não é para todo mundo que a gente vai pedir a ressonância, mas é um exame excelente. Aliás, é um dos exames mais difíceis da gente fazer. Não estou amedrontando ninguém, mas eu já fiquei neste aparelho e realmente é muito difícil. Você tem que ter uma concentração muito grande, você não pode se mexer, né? Sim. Você tem que ficar paradinho ali, há 30 minutos, aí quando diz assim, tem que fazer o contraste, aí é mais tempo, alguns minutos. Né? Mas você sai com uma avaliação completa. Completa, né? Uma avaliação completa da próstata. O mais difícil, mas ele dá todo o diagnóstico, realmente, como está a sua próstata. Né? Ajuda muito. Quando você tem dúvida ali através do PSA ou do toque, a próxima etapa é a ressonância multiparamétrica. E se na ressonância multiparamétrica vier alguma alteração, que a gente classifica ela, né? Existe uma classificação chamada PIRADS. Se ela vier acima de 3, a gente tem que fazer a biópsia de próstata, que aí é um outro exame, já praticamente um procedimento cirúrgico para captar fragmentos da próstata para mandar para a análise, né? Tem alguma pessoa que já nasce com esse problema de próstata que desenvolve mais cedo ou não? Sim. Crianças, assim, já podem apresentar esse tipo de problema mais cedo? Crianças não, Júlia. É adolescentes? Muito raro adolescentes, mas existem homens entre 35 e 40 anos. São jovens ainda. Né, que são relativamente jovens, aliás, são muito jovens. Muito jovens. E que têm uma chance de desenvolver o câncer de próstata.
O paciente mais jovem que eu já dei diagnóstico de câncer de próstata foi com 36 anos. Mas ele tem um histórico muito forte na família. O avô teve câncer de próstata, o pai tem câncer de próstata, meu paciente, e ele tem câncer de próstata, já tratou, né, agora, foi operado e continua acompanhando com a gente. Hoje já tem mais de 40 anos, mas na época tinha 36. Então, veja que existem algumas mutações genéticas que desfavorecem esses homens, né? E, infelizmente, vão desenvolver um câncer de próstata mais precoce. E, normalmente, são doenças um pouco mais agressivas. Então, a gente precisa ter mais atenção ainda com esses pacientes, entendeu? Existem também pacientes que apresentam muito cedo a falta de ereção por consequência de problemas na próstata. Na Na próstata realidade, influencia muito nisso? o que influencia mais, Júlio, é mais o São tratamento. curiosidades. Mas é muito comum essa curiosidade. Eu acho que ela é extremamente importante que a gente traga isso para falar aqui para quem nos Essa assiste. linguagem, Essa né? linguagem mais natural, mais do leigo mesmo, que assim, é muito frequente chegar no consultório e eu indicar uma cirurgia para tratamento de próstata dos meus pacientes, e a primeira pergunta é falar, doutor, e aí? Vai mexer na minha ereção? Ereção, né? Minha Vai mexer na minha masculinidade. masculinidade? Eu vou continuar ejaculando normal? Eu vou perder ejaculação? Como é que isso funciona? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar para o homem que está aí nos assistindo é assim, a próstata ela pode virar um crescimento benigno da próstata, que é chamado de hiperplasia prostática benigna. Que não é prejudicial à saúde. Ela traz alguns prejuízos sociais e econômicos, mas não Graves. dificilmente vai tirar a vida de um homem. Diferente do câncer de próstata. O câncer de próstata ele vai tirar a vida de alguns homens, não de todos. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, mas não todos os homens que têm câncer de próstata vão morrer do câncer. Eles podem morrer de outra doença. Mas a questão da masculinidade, da ereção, da libido, né, da vontade da relação, isso pode ser afetado mais com o tratamento da próstata do que só o fato dela crescer. Um paciente só ter a próstata grande não quer dizer que ele vai ficar impotente, de jeito nenhum. Tem muito paciente com próstatas enormes que tem ereção completamente normal. Agora, quando ele sofre um tratamento, seja uma radioterapia para um câncer de próstata, ou uma prostatectomia radical, que é tirar a próstata inteira para o tratamento do câncer, aí sim ele tem uma chance de desenvolver a impotência sexual de uma maneira um pouco mais de uma maneira um pouco mais incidente. Então, esse paciente a gente precisa esclarecer bastante para ele antes do tratamento, para que ele possa se programar. E depois a gente dá uma assessoria para ele no que tange a tratar a consequência do problema. Ou seja, primeiro você trata o câncer, aí ele fica livre do câncer, depois ele, infelizmente, pode ficar impotente e a gente vem com tratamento para a potência. Seja medicação oral, medicação injetável, implante de próteses penianas, né, que estão cada vez mais modernas, isso é muito bom. Né, mais resistentes, duradouras, próteses que vão ficar a vida toda no paciente. Agora, entra por questões religiosas, alguns pais ficam muito chocados quando descobrem ou têm a certeza que seus filhos estão praticando a masturbação, né? Que isso é uma prática comum entre os adolescentes. Isso prejudica o desenvolvimento sexual ou traz algum malefício para a próstata, no futuro, para o homem que vai se formar, ou não? Isso aí é saudável? Não, de forma alguma. Aí a gente vai falar aqui de duas coisas completamente diferentes, né? Da parte fisiológica do homem, medicina e saúde, onde a masturbação ela é necessária se o paciente não tem uma atividade sexual. Por quê? Porque geralmente acontece com os adolescentes, né? Isso. Começa na adolescência, 14, 13, 15 anos de idade, o menino o nível de testosterona sobe muito, sobe, né, demais, né? Invejável para alguns, né? Depois. Verdade. E aí, esses meninos estão com 900 de testosterona, 800 de testosterona, ereção noturna plena, né? Então, eles começam a masturbar. E hoje, com o acesso fácil no tablet, no telefone... O Google, seu Dr. Google. Isso. Então, eles conseguem fazer isso de uma maneira muito fácil. Eu sempre falo que a masturbação ela é normal, faz parte do desenvolvimento masculino. Agora, quando a gente mistura um pouco a questão religiosa com a questão da saúde, aí realmente tem esse embate, vamos dizer assim. Por quê? Porque a igreja, não sei se todas, mas aqui eu frequento, por exemplo, que é a católica, eles têm uma certa restrição em relação a isso. Fala que a masturbação leva à questão do uso do erotismo com celular, com revista, né?
Vulgariza, né? Vulgariza um pouco, o que não é preconizado na igreja. Eles preconizam mais a questão de depois casar, ter a relação sexual, pensando na perpetuação da espécie, né? Nos filhos, na família, né? Principalmente na família. Mas falando da medicina, o que a gente tem? Inclusive estudos mostrando que quando o homem tem mais de 2 a 3 ejaculações por semana, isso é benéfico para a próstata. Por quê? Porque a próstata produz o sêmen. Ela faz uma espécie de limpeza. Você descarrega ali todo aquele sêmen que está armazenado temporariamente nas vesículas seminais, na próstata, e que precisa ser gasto, precisa ser colocado para fora. Agora, doutor, esse uso de medicamentos atualmente pela juventude, ela não prejudica também a próstata? A próstata não está assim preparada para receber tanto medicamento sem necessidade. Isso aí dá prejudicial? Você fala dos medicamentos para a próstata ou dos medicamentos para a ereção? Ereção, né? Para que ereção. A gente vê muito, alguns misturam com bebidas, né? Isso. E com outros tipos de substâncias prejudiciais ao organismo. Isso aí não é um coquetel que vai fazer mal no futuro? O que vai acontecer com esses jovens que estão usando essas medicações, que a gente chama medicações de uso corriqueiro, né? E que não tem indicação. Uso recreacional, essa é a melhor palavra. Então, você pega um jovem ali de, 20 anos, um cara que não tem nenhum problema de ereção, está super bem, plenamente tendo ereção, e ele quer ir para uma festa... É uma noite para ser intensa. Ele quer uma festa, sei lá, vai ter uma despedida de solteiro, vai lá ter muita gente para ter relação sexual, e ele fala, não, nessa noite eu tenho que bombar. Então, isso é o uso recreacional. Eu tenho que mostrar que eu sou o macho, né? Eu sou o macho da espécie. O que vai acontecer é que existe uma coisa chamada tolerância medicamentosa. Esse cara ele vai depender do remédio mais precoce do que ele deveria. Entendeu? O remédio, para ele, vai chegar um momento em que esse remédio não vai mais funcionar. Não faz mais efeito. Aí ele vai ter que ir para drogas mais fortes, medicamentos injetáveis, ou até mesmo a colocação de uma prótese precocemente, que poderia deixar lá para os 60, 70, 80 anos colocar a prótese peniana, e não colocar ali aos 40 e poucos. Já existem pessoas assim? Existem. Desse patamar, colocando prótese tão novos? O paciente que eu coloquei prótese peniana mais jovem foi um paciente de 28 anos. Olha só. Mas aí não foi um paciente que foi por necessidade fisiológica, por falhas na ereção. Ele era um sequelado raquimedular, um paciente que tomou um tiro na coluna, e ele ficou paraplégico. Então, ele não conseguia mais ter ereção, ele tinha recém-casado com uma moça jovem também, e para ajudá-lo, a gente, depois de um longo tratamento com medicações injetáveis, a gente colocou a prótese peniana e ele ficou super bem. Mas esse foi o mais jovem, mas é uma exceção. Hoje, a maioria dos pacientes que eu ponho prótese peniana é em torno de 60 a 70 anos de idade. Assim mesmo, é uma faixa etária ainda muito jovem, né? Se a gente avaliar, é uma faixa etária muito jovem. Antigamente não era, né? Era bem avançada a idade, né? Mas 60 anos ainda está uma faixa etária muito jovem, né? Para a gente considerar que o mundo envelheceu. Bastante. Hoje tem muitos longevos aí com 90 anos de idade acompanhando com a gente no consultório. Isso é muito maravilhoso, é bom, né? Com certeza. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, conversando com o urologista Cortez. Nós temos aqui muita coisa para falar com o Ítalo, e o Ítalo vai nos abastecer de informações bem interessantes, numa linguagem coloquial, uma linguagem entendível, que a gente possa entender melhor os problemas da próstata e dos problemas da mulher, do homem. A gente vai falar sobre urologia feminina também, daqui a pouco. Até daqui a pouco. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É prefeito
gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, conversando com o urologista Ítalo Cortez sobre a saúde do homem, a saúde da mulher, que são aparelhos urinários, né? A gente tem que cuidar muito bem, as pessoas não valorizam, não cuidam dos aparelhos urinários, e é o aparelho sexual, inclusive, reprodutor, enfim. A gente precisa cuidar muito bem. O doutor Ítalo Cortez é um dos grandes profissionais dessa área da medicina. Doutor Ítalo, a gente conversava sobre a próstata e a gente fica mais interessado em saber sobre esse assunto, e me veio à cabeça um tipo de doença que não é tão comum, mas ainda deve permanecer. A primeira vez que eu fiz uma entrevista a respeito do assunto, nos anos 80, estava iniciando a minha carreira, quando alguém falou, não me lembro qual foi o médico que falou, sobre o câncer de pênis. Aí eu disse, mas existe isso? Sim. E os leigos não sabem que existe o câncer de pênis. Né? E era um rapaz que pegava muito sol sem roupa. Naquela época ele não queria ficar com marca pegava muito sol para ter um bronzeado alto, e acabou prejudicando o pênis. Teve um câncer de pênis seríssimo. Uhum. O câncer de pênis ainda é muito frequente na nossa região, infelizmente. Salvo engano, o Amazonas é o segundo no Brasil, só perde para o Maranhão. E eu acredito que a gente perdeu para o Maranhão porque nós não notificamos a quantidade de pacientes que nós temos com câncer de pênis que vem do interior. Levantamento correto, né? E vão ser tratados no SECOM, porque realmente a gente tem uma quantidade de pacientes enorme com câncer de pênis, que vem do interior. Por quê? Pela falta de assistência, pela falta de orientação. Né? Hoje, as duas principais causas do câncer de pênis são o HPV, que é um vírus, né, que tem vacinação. O governo oferece a vacina, o governo federal oferece a vacina de 9 a 13 anos a todos esses meninos e meninas para prevenção da doença transmitida pelo HPV. E o outro assunto, o outro tópico é a fimose. Né? Que a fimose, para quem não sabe o que é aquela pele que fecha a glande completamente. Então, você não consegue expor a glande e fazer uma higiene adequada dentro da glande, né, da cabeça do pênis. Então, veja que são duas coisas simples e que, com a orientação, que é isso que a gente está fazendo aqui, as pessoas que estiverem nos ouvindo em casa, assistindo, podem orientar os seus filhos, né? Poxa, de 9 a 13 anos você pode ir num postinho de saúde fazer a vacinação. Mas a gente vê muita resistência por questões religiosas também. Alguns pais acham que isso aí é um incentivo ao erotismo, né? Uhum. Porque os meninos têm que ser vacinados, se eu não me engano, se eu estiver errado, eu quero que o senhor me corrija, de 9 a 11 anos, não é isso aí? De 9 a 12, dá 12 e as meninas anos. De 9 a 13, né, salvo engano. E são 3 doses da vacina, e é uma vacina gratuita, né? Mas isso não quer dizer que você vai... Isso faz parte do calendário vacinal, não quer dizer que você está estimulando a criança ou o adolescente a prática sexual. Não é isso. Você está preparando ele para cuidar da saúde, para evitar problemas no futuro, como você faz uma medicação, uma vacina para outra coisa. Né? Uma vez eu estava no posto de saúde do Castelo Branco, indo me vacinar, não me lembro, acho que era gripe, HN1, sabe? Aí eu vi uma mãe chegar com a criança e falar, um rapazinho assim, e diz assim,
trouxe meu filho para fazer a vacina de HPV. Aquilo me impactou muito, porque eu nunca imaginei uma mãe. Geralmente uma mãe leva a filha, né? Sim. Mas a preocupação é sempre com a filha, né? Mas uma mãe dar essa assistência ao filho, levá-lo até um posto de saúde para que ele possa se vacinar contra o HPV. Porque se eu também não sei ainda, não, certo? Se não tiver errado, me corrija. Por mais que a pessoa no relação sexual use camisinha, mas a bactéria está na base do pênis do homem. É um vírus, ele pode ser transmitido na base, porque quando escorre a secreção vaginal, o preservativo só protege a haste do pênis. A parte onde ficam os pelos ali, que a gente chama de região pubiana, aquela região, a drenagem da secreção vaginal, ela cai ali. Então, nos homens que a gente recebe no consultório, por exemplo, o maior índice de verrugas é onde? É na base do pênis, porque o preservativo protege, mas na base não protege, entendeu? Está até sendo desenvolvido agora um novo preservativo onde você molda na base do pubis, como se fosse um silicone que você vai espalhando. Então ele preenche o pênis inteiro e na base ele faz aquele preenchimento ao redor, como se isso aqui fosse, por exemplo, a haste e aqui você estivesse protegendo. Tivesse tipo uma sainha, então, né? De proteção, mais ou menos né? Isso está sendo desenvolvido. Eu vi recente essa pesquisa, está sendo desenvolvido um preservativo diferente justamente para isso, para proteger um pouco mais. Porque a maioria é na base. Agora, prejudica muito esse uso modismo de calças muito apertadas nos homens e nas mulheres também. Agora a gente vai falar dos dois, porque essa história de usar calça muito apertada, foi o modismo que saiu mas muita gente usa calça apertadíssima, num clima da região muito como o nosso, né? Muito quente, né? Calças jeans, às vezes chove, aí você coloca aquela calça molhada. Isso também pode facilitar para as doenças? Mas nas mulheres, viu, Júlio, pelo seguinte, a mulher, ela já tem, por si só, a vagina tem uma área um pouco mais abafada, interna, né? Então, na nossa região, que é uma região muito quente e muito úmida, então tanto os fungos gostam da quentura e da umidade, e as bactérias, elas terminam se proliferando naquela área ali de vagina, uretra. Então, as mulheres, elas têm mais infecção urinária de repetição do que os homens por isso, porque a vagina é colada no introito, na parte uretral. Né? Então, o orifíciozinho da uretra é muito do lado. E na relação sexual, contaminada, às vezes tem uma penetração anal, depois tem uma penetração vaginal, passa a bactéria de um lugar para o outro. As bactérias prejudicam, né? Então, tem uma translocação ali e ela termina Quais são os tipos de doenças dessa falta de cuidado que elas podem levar? As uretrites, né? As uretrites, que são as inflamações da uretra, que é muito comum na nossa região. Nós temos uma prática de penetração anal sem preservativo bem elevada. Eu fiz um trabalho desse na Universidade Estadual do Amazonas com um aluno meu de PAIC e a gente investigava todos aqueles homens que chegavam na época ao 28 de agosto, na época eu trabalhava com bastante lá, e a gente pegava todos esses rapazes, homens, que chegavam com a uretrite, coletava esse líquido e mandava para o laboratório da universidade para investigar. E quando a gente foi investigar, a maioria era de contaminação anal. Então, eles penetravam no ânus sem o preservativo. Isso aí é muito ruim. Não o fato de ter o hábito de penetrar no ânus, não é isso. É a questão de não usar o preservativo. Porque a uretra é uma área limpa do homem e o ânus é completamente sujo. As bactérias vão lá, penetram no ânus e fazem estenose na uretra, uretrite de repetição, fica drenando pus, drenando secreção. E isso aí é uma coisa que a gente considera, do ponto de vista de saúde, muito ruim. Então, o hábito ele deve ser feito com preservativo. Esse tipo de doença pode levar o homem a ficar totalmente estéril? Pode, porque tem uma bactéria chamada clamídia, muito bem colocada essa tua pergunta, porque tem uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis. E a clamídia, quando ela entra em contato com a uretra e também com as trompas da mulher, ela pode levar a estenose, se infecções de repetição. E aí lá no futuro leva à infertilidade. Então, é uma coisa que termina levando a outra, né? Caso ele gere um filho com essa doença, a criança pode ter problemas graves? É outra coisa geralmente, que a gente fica... Se não for tratado, sim, né? Mas às vezes eles não têm, né? Eles acham que aquilo é comum, principalmente em áreas com poucas informações. Poucas informações, pouca assistência médica, né? Vulnerabilidade social, né? Então, acho que deve ter
muito disso, né? Muitos problemas graves como esse, né? Principalmente no interior, No né? interior. Onde não há O nosso interior ainda é muito carente de assistência médica, né? Infelizmente, a gente tem uma carência gigante. Se você olhar, por exemplo, na minha área, na urologia, só tem uma cidade, um interior que tem um urologista, que é Parintins, né? O Dr. Alberto, um grande amigo urologista, muito bom, trabalha lá. Mas os outras, todas, são urologistas que vão e fazem projetos itinerantes. Então, sai daqui, vai lá, fica um final de semana, atende, opera, volta. Geralmente aqui na região mais próxima, mas naquelas regiões mais distantes, você não tem. Não, porque o médico não pode deixar a capital, aqui onde ele trabalha, tem vários compromissos, para ficar muito tempo no interior. Só se ele tiver um projeto assim bem Sim, abrangente. às vezes a né? família é de lá, né? Exatamente. A gente sabe como são as nossas distâncias, né? Para chegar em Novo Aripuanã, nós levamos assim 12 horas no A-Jato, olha só, para chegar em São Gabriel da Cachoeira, de A-Jato, 36 horas. Sim. E tudo isso vai prejudicando cada vez mais o trabalho, né? E um urologista só no interior, e tantos problemas que a gente tem no interior, né? Para levar informação ao povo que mora lá, em comunidades Seria carentes, né? Bastante. Que não consegue se locomover porque tem que pegar uma canoa e tem chuva, enfim. É muito Os difícil. hospitais têm limitações também, né? De leitos, né? De medicamentos. De medicamento, de anestesista, de suporte no pós-operatório. Eu já trabalhei no interior. Quando eu voltei para Manaus em 2008, eu trabalhei 3 meses em Rio Preto da Eva e trabalhei 9 meses em Taquatiara. Eu digo que sempre é um grande desafio você operar um paciente. E olha que Taquatiara é perto. Perto, e Rio 2 Preto da horas e Eva meia, também 3 é horas. perto, né? Mas você imagina se operar um paciente num local desse que você passa 30 horas para chegar de barco, e se tiver uma intercorrência e precisar trazer esse paciente para a capital para ter um suporte de UTI ou alguma coisa melhor, né? Isso é um risco que nós corremos quando a gente vai operar os pacientes no interior. Agora, doutor, existem várias técnicas atualmente mais modernas, inclusive de cirurgia, que facilitam muito o tratamento, né? Sim. Dos problemas urinários, Hoje, né? eu digo que na área da urologia, nesses últimos 22 anos, que é o que eu tenho acompanhado, foi um avanço gigantesco, né? Hoje a gente consegue operar um paciente com doenças da próstata de manhã e dar alta dele à noite com laser, ou no máximo no outro dia de manhã. Isso é excelente, porque no passado esse paciente ficava 4 dias, 5 dias com uma sonda sangrando no hospital, lavando. Hoje, com 24 horas, você consegue dar alta. E em alguns casos, bem selecionados, no mesmo dia. Essa técnica é chamada de enucleação da próstata. Tá? Eu trouxe até um material, provável que depois a edição seja colocada para as pessoas verem. A gente vai mostrar, evidentemente. Que é o HoLEP. Né? O HoLEP essa sigla chama em inglês Holmium Laser Enucleation of the Prostate, né? Que é a enucleação da próstata com laser. Então, é um tratamento excelente. A gente consegue tirar toda a parte interna, Júlio, da próstata e triturar ela, morcelar ela e mandar para análise no laboratório. E o homem volta a urinar com um jato bem forte, sem sangramento. Depois de 20, 30 dias, ele já está completamente recuperado. As reposições hormonais, qualquer pessoa pode fazer ou existem especificações? Nem todo paciente pode fazer a reposição hormonal com chip, por exemplo. A reposição hormonal é um tema extremamente importante, ele está bem em moda agora, o uso dos chips, né, que são os pellets de testosterona, mas a gente tem que ter muito critério. Por quê? Porque a próstata, ela se alimenta do produto da testosterona, que é chamado de dihidrotestosterona. Né? Então, quando você injeta testosterona num homem, você tem que ter critérios de acompanhamento para que ele não desenvolva problemas na próstata. É verdade que o excesso pode desenvolver o câncer, acelerar o câncer de próstata? Ele pode desenvolver, mas já num paciente que tinha o câncer pré-existente. Ele não gera um câncer de próstata num paciente que não tem. Não, isso não. Já tem estudos muito fortes mostrando isso aí. Mas se o paciente tem uma lesão, tem um tumor numa fase muito inicial e você começa a injetar o hormônio, ele desenvolve muito rápido. Ele estoura, né? Rapidamente. Ele é um alimento, né? Ele é um alimento do câncer de próstata, testosterona. Tanto é que em casos avançados, câncer de próstata já numa fase metastática, ou seja, que tem comprometimento em outros órgãos, a gente faz uma castração química do paciente. Você bloqueia o hormônio para que ele não tenha nada de testosterona no corpo, ou muito próximo de zero, níveis de 30, 40, que é bem baixinho, para que ele tenha um controle adequado do câncer de próstata.
O diabético tem câncer de próstata mais cedo ou não? O que Não. acontece com o diabético? Não necessariamente. O diabetes é uma doença que, se controlada, o paciente vive muito bem por muitos anos, né? O grande problema é que geralmente o diabético é rebelde, né? Ah, com certeza. Todo diabético, quer eu comer falo por mim. chocolate, ele Não, eu não tomar como chocolate. refrigerante, Né? Mas o diabético, mas tem que cuidar muito mais da sua próstata, cada vez mais, né? por causa das infecções urinárias de repetição, né? A gente sempre fala que o diabetes, se você controlar ele direitinho, você consegue melhorar a qualidade de vida, você consegue fazer com que o paciente seja longevo. Agora, quando não faz isso, aí você vê situações muito delicadas. Essa semana, hoje é quarta, eu atendi na sexta-feira um paciente que, na segunda-feira, um paciente de 42 anos com insuficiência renal, está indo para o transplante por causa de diabetes não controlado. Então, você imagina, nós estamos em 2026. Já atingiu o rim, né? Já está... 2026, vários remédios, um leque de remédios para tratamento de diabetes e o paciente, infelizmente, indo para transplante por causa da insuficiência renal crônica. Então, assim, isso é muito preocupante. Paciente jovem, 42, 43 anos. Doutor Ítalo Cortez, por mim, eu ficaria o programa, mais Opa, 2 obrigado. Programas conversando, porque existem vários assuntos, né? E a gente sabe que os homens não são tão preocupados com a saúde masculina. As mulheres, a gente falou en passant aqui, mas a gente já sabe que o senhor também trata do câncer, dos problemas urinários, do aparelho urinário das mulheres. E a gente vai deixar aqui o seu endereço, as redes sociais também, Tá bom, e muito parabenizá-lo nessa nova iniciativa, né? Tá bom. De trilhar juntamente com seu filho agora, Se Deus quiser. 2 urologistas, né? Já o pai... Ele está formando agora, né? O Vitor forma esse ano e aí tem uma longa trajetória aí para terminar. médica. Residência de urologia são 6 anos, né? São 3 de cirurgia geral e mais 3 de urologia. Então, para trabalhar de fato na clínica comigo daqui a 6 anos. Mas ele já me ajuda nas cirurgias, já tem ido comigo no consultório para aprender algumas coisas. Eu acho que é um tratamento longo que a gente vai fazendo. E para mim é gratificante demais poder ter ele do meu lado. Com Né? certeza. Pai, Satisfação avô, pai e enorme. filho. Avô, pai e filho juntos. Exatamente. Né? Todos juntos. É Obrigado, isso aí. doutor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Júlio. Tudo de bom e você sabe que você é sempre bem-vindo também quando precisar. Obrigado, doutor. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum aqui na Inova. Até daqui a pouco. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem ver, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Hora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem ver, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor.
Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Retorno com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, e eu gosto muito de assuntos diversos aqui no programa e de uma forma muito formal, né? Abordado de uma forma leve, gostosa. E antes de entrar no ar aqui, eu gosto sempre de bater um papo com o meu entrevistado, o próximo entrevistado, e o Juarez Silva Júnior, que está aqui ao meu lado, que é jornalista, meu colega, formado também, me falava de novos projetos que ele tem desenvolvido. E eu, com toda a curiosidade, até porque eu amo esta cidade, existem histórias que não estão bem esclarecidas na história da nossa cidade, ele me falava de novas ideias, novas informações, novas pesquisas que ele tem realizado em relação a algumas histórias, como eu já falei anteriormente, que estão esquecidas na nossa cidade. Juarez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você faz parte do projeto do Tribunal de Justiça, de preservação da memória do Tribunal de Justiça. É uma pesquisa bem abrangente, né? Você mergulhou nessa pesquisa para trazer para todos nós, para ser preservado para as futuras gerações, tudo que o Tribunal de Justiça fez. Mas, particularmente, por fora, por você mesmo, você tem outras pesquisas que estão sendo realizadas, né? E uma delas que me chama a atenção até hoje, que existem várias informações desencontradas em relação à Área Ramos, que foi uma violinista assassinada misteriosamente com 19 anos ou 21 anos, não me engano, no início do século passado. Isso. No Ideal Clube, durante um evento, uma festa de Réveillon. Foi Carnaval ou Réveillon? Carnaval, né? Eu tinha muito... De vez em quando eu esqueço. Eu acho que a velhice mesmo já está me pegando. Obrigado, Juarez, por estar aqui conosco. A satisfação é toda minha, Júlio. Né? Acho que a última entrevista contigo já tem um bom tempo, né? Mais de década. Muito. Bastante tempo. Né? E é sempre uma satisfação, né? A gente já está sempre acompanhando, fomos colegas, né? Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça e tal. Então, é sempre uma satisfação. Precisou, a gente está aqui. Agora, a história da Área Ramos, realmente. O que aconteceu com a Área Ramos? Nós temos informações precisas ou elas são muito desencontradas ainda? Uhum. Bom, Júlio, antes de responder especificamente essa pergunta, eu gostaria de falar sobre a diferença de história para memória. Porque é importante. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença. E faz toda diferença você saber o que é uma coisa e o que é outra. Porque o que ocorre? Muita gente confunde história com memória. Tem a ver, se interligam Elas bastante, estão interligadas, mas não é a mesma coisa. Então, o que ocorre? A história é quando você tem um registro de um fato, né, que foi registrado oficialmente ou extraoficialmente, mas tem um registro palpável. Né? Tem documentos, tem credibilidade. A memória é uma coisa diferente. A memória é um registro que não necessariamente foi escrito, não necessariamente tem um documento documentado, e mais, a memória ela é uma construção, pode ser individual e pode ser coletiva. E nem sempre é precisa, porque a memória normalmente é oral. Então, aquela coisa que o bisavô contou para o avô, que chegou no pai, que chegou a você. É totalmente imprecisa, sem prova, sem evidência, sem uma credibilidade. São narrativas que não têm fundamento técnico, não tem fundamento realmente de registro de documentos, né? Ela tem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Aumenta um ponto. Né? A memória é isso. E tem uma outra dificuldade com a memória, que a memória ela gera afetividades, ela vem de afetividades. É muito difícil você desconstruir uma coisa que tem afetividade, porque se eu vou te contradizer numa coisa que você viu num livro de história, numa aula de história, né? Enfim, né? É mais fácil, porque eu tenho ali uma evidência, né? E você não tem um apego àquela narrativa original que você tinha. Quando a gente está falando de memória,
aí a afetividade faz você ter uma dissonância cognitiva com relação àquilo. Você não quer largar aquela verdade que... É verdade absoluta sua, né? É praticamente sua, né? Exatamente. É muito difícil. Você vai falar, não, meu avô não estava mentindo. Não, meu avô não é mentiroso, né? Eu me lembro, Juarez, você falando disso, a gente vai voltar para a área Ramos, o telespectador pode dizer que nós saímos da área Ramos, é que eu me lembro que antigamente nós tínhamos muito medo das cacimbas, porque tinha a mãe da cacimba, né? A mãe d'água, né? Então todo mundo que ia ali perto da cacimba tinha medo de cair numa cacimba e morrer porque a mãe d'água levava. E ali na Compensa nós tínhamos o Igarapé do Franco. Então, 5 horas da tarde, das 5 da tarde, eu ficava chamando os meninos para voltarem para o cemitério, porque eu dizia assim, olha, a mãe d'água vai nos levar, a mãe d'água vai nos levar. Então, isso aí é memória ou história? É memória, né? Isso não tem uma verdade. História não é. Né? É uma crendice, é o quê? Memória, porque é transmitida oralmente de geração em geração. Não foi essa geração, de repente, que inventou isso, é uma coisa que já vem. Já vem. Então, de certa forma, tem a ver com memória coletiva, mas não é o que a gente costuma chamar de memória. Né? Memória, geralmente, é uma distorção de um fato histórico ou uma versão, uma narrativa de um fato histórico que foi deturpada, né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, o caso Área Ramos, voltando, né? O caso Área Ramos, aconteceu em 1915, né? O caso Área Ramos ele é muito sintomático, ele guarda muitas características de análise, porque o baile de carnaval de 1915, onde a Área faleceu, né, ele marca um período muito caro aqui para a história do Amazonas, para Manaus principalmente, que é o fim, a gente considera o fim da Belle Époque. Da Belle Époque, o início do ciclo da borracha, né? Não, é o fim do ciclo da borracha. É o fim do ciclo da borracha e da Belle Époque. Então, o caso Área Ramos, ele adquiriu também uma dinâmica, né? Um coeficiente de movimento, né? Uma cinética específica, muito por conta disso, por uma coisa de saudade dos bons tempos, do tempo do Fausto, né? Uma coisa interessante também no caso Área Ramos, você sabe que ele aconteceu ali no Ideal Club. O Ideal Club, ele era um espaço da elite. Da burguesia. Da burguesia. E aí o que ocorre? Todo mundo tinha algum parente que participou daquilo, ou queria ter, que participou daquilo. Nem que fosse o pipoqueiro que estava na frente do clube. Que era difícil, né? Eu acho que a elite não permitiria que o pipoqueiro ficasse na frente do clube. Mas então, a gente vai evoluindo. Então, todo mundo sempre tinha... Não, porque a minha tia-avó que estava lá, porque a minha avó... Era, né? Cozinheira, estava servindo. Porque isso dava um upgrade social. Você ter uma proximidade... Um acesso ao Ideal Clube, uma proximidade do Ideal Clube. Que era próximo ao Ideal Clube, te dava um upgrade social. E muita gente, por isso, ia acrescentando detalhes. Vou te contar um detalhe que ninguém sabe, porque só a minha avó, que era muito íntima... A minha tia-avó... Exatamente. Então, tem essa característica que ampliou muito. Foi um crime passional ou não? Não foi um crime. Não foi um crime, foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. E essa é uma das coisas que dizem algumas narrativas que ela teria um namorado, um noivo inconformado, que não sei mais do que, com término, ela trocando violino ali, tanto que tem um jazigo, a estátua, ela tocando violino no cemitério São João Batista. E a gente não sabe. Aí dizem que aquela casa ali na esquina da Leonardo Malcher com a Getúlio era da família dela, do possível matador, né? Aí é que está. O grande sucesso do que hoje a gente chama de fake news, né, e desinformação é o ponto de verdade. Então, essas narrativas todas têm um ponto de verdade, têm um ponto fundador, que é distorcido. Então, o que ocorre? Não foi um crime. Porque foi uma fatalidade. Né? Tanto que... foi acidental o tiro. A gente achou
o inquérito do caso Área Ramos lá no arquivo judicial. Né? Ficou um tempão, em 2014 teve um grande projeto de catalogação de coisas do século XIX e início do XX, e foi localizado o inquérito policial, porque não teve processo. Né? O que acontece? Teve apenas o inquérito, a investigação policial, a denúncia do Ministério Público, a denúncia do Ministério Público e a decisão do juiz de não acatar, não aceitar a denúncia. Então, na realidade, não houve nenhum julgamento. E a família ficou... Não aceitou isso com parcimônia? Aceitou, porque quem teve acesso aos autos do inquérito, né? Quem teve acesso ao inquérito e viu os testemunhos, tem a certeza de que foi uma fatalidade. Mas de onde veio esse tiro? Tem uma investigação? A polícia chegou a uma conclusão? Teve o atirador confessa. O que aconteceu? Entrou pela janela do ideal? Não. Um rapaz... agora, depois da Covid, a gente esquece, minha memória é terrível, mas era um rapaz que foi fantasiado de caçador para o baile de carnaval. Ele levou 2 armas. E disparou acidentalmente. Ele levou 2 armas que ele supunha estarem descarregadas. Mas tinha uma munição em uma delas. Essas armas, você vê... Tipo uma roleta russa. Você vê que essa arma ela andou com criança. Você vê no inquérito, no levantamento, né, nas oitivas lá que foram feitas com as testemunhas, enfim. Criança andou com arma ali, criança né, 3, 4 anos, andou com arma. Né? E aí o que acontece? Um rapaz, o que fez o disparo, né, ele tinha esquecido uma luva. Né? Ele esqueceu a luva e voltou para pegar essa luva. E aí o que acontece? Disseram, olha, a luva está com fulano ali, com um amigo. Né? Aí foi lá, chegou, amigo, eu esqueci a minha luva, tá aí, tá dentro da minha bolsa. Ele pegou a bolsa do amigo, abriu, o rapaz tinha 16 anos incompletos. 16 anos. Né? Abriu e deu de cara com um revólver. Um revólver. E pegou aquele revólver, né? Foi manusear, sem cuidado. Pegou o revólver e foi manusear. Né? Abriu, não viu, fechou, rodou. Rodou o tambor. Virou para a parede oposta, onde estava a área. E ela ricocheteou. Então. Puxou e ricocheteou. E foi parar na femoral, na virilha. Então, não foi uma coisa pensada, foi uma grande fatalidade. Não havia essa coisa de disputa. Foi um crime culposo, não foi doloso. Né? Não teve a intenção de matar. Na realidade, o crime que foi indicado pelo juiz, Ministério Público, né, que foi pedido, foi porte de arma, né, ilegal, né, e tentou-se imputar uma dolosidade. Só que o autor era menor. Né, né, ele não tinha intenção e também não tinha condição de ter uma imputabilidade. Então o juiz recusou, né, por não haver dolo. Juarez, e naquela época eu acho que não tinha punição para menor de idade. Né? Não existia a legislação que punisse menor de idade por esse tipo de crime. Né? Não tinha. Hoje a gente nem usa mais o termo menor, né, de idade, mas... a época era. Então, tanto que tinha o juizado de menores. Né? Isso aí, acho que não tinha legislação, a nossa... não era inimputável, né? O nosso Código Penal, eu acho que é de 1940, né? 1940, né? Isso. E naquela época, em 1915, né? Não tinha qualquer tipo de... Pois é, e aí a gente fez um artigo com tudo isso, né? Colocando os depoimentos que foram feitos, né? O que tinha em volta, e foi chegado à conclusão de que realmente... É uma grande fatalidade lenda urbana. Mas esse crime também marcou muito a cidade, a história da Santa Etelvina. E todo mundo pensa que esse crime aconteceu no Santa Etelvina. Que acho que não tem nada a ver o local. Tem a ver? A ideia, sim. Teoricamente, sim. O que aconteceu no bairro Santa Etelvina, mas já existia no Santa Etelvina? Onde hoje é Santa Etelvina. O que a gente tinha ali era uma colônia Campos Sales.
Ah, Era uma colônia sim, agrícola. Sim, era uma colônia agrícola. Era uma E colônia como agrícola. é que foi um crime sexual? Olha, Ju, essa aí que é a questão. Esse aí é o meu último artigo, né? Vai ser apresentado, inclusive, eu junto o artigo da Área Ramos com essa questão da Santa Etelvina, que não tinha um trabalho, vamos dizer assim, meio cientificizado, né, em cima dele, né? E, assim, o que eu vou dizer vai deixar muita gente chateada, tal qual quando a gente fez o trabalho da Área Ramos, né? É mais ou menos aquela coisa do, olha, Papai Noel não existe e fica todo mundo com raiva da gente. O caso da Área Ramos era um caso que aconteceu, uma história real, que teve uma distorção ao longo do tempo. A memória coletiva adotou uma narrativa, né, própria. Cada própria, um diferente, mas narrativa. você tem ali uma parte boa de verdade e tal. No caso de Santa Etelvina, a coisa complica bastante, viu, Júlio? Porque ela existiu? Não há nenhum registro histórico que possibilite a gente dizer isso. Olha só, a gente fica... Então a existência dela não é comprovada. Não tem um registro histórico, pelo menos por enquanto. E como é que surgiu isso? Pois é. Aí surgiu em que ano, em que época? Surgiu logo após o fato. O fato foi em 1901. Aí, utilizando os métodos históricos, né, metodologia histórica, fui verificar o que tem em 1901 sobre a situação. A imprensa não dá um pio, não fala nada sobre... Não tem nenhum registro na imprensa. Nada, a imprensa não fala nada. A imprensa oficial, né, o relatório do presidente do Estado, na época o governador chamava presidente do Estado, de 1902, só tem uma coisa que a gente pode dizer oficial, que diz assim: foi exumado do cemitério lá no Campos Sales, na colônia Campos Sales, os restos daqui em vida, se chamou Etelvina, e foi inumado, foi enterrado no cemitério São João Batista. Só isso. Não dá detalhe, não diz... Não tem inquérito policial, não tem nada. Não tem inquérito, não diz se era a mesma pessoa, se era uma mulher, se existiu, E o que acontece? No dia anterior tem uma notícia. A gente foi procurar e encontrou uma notícia no dia anterior que fala sobre uma briga, uma coisa que teve realmente na colônia. Deslocaram policiais para lá, mas não fala de mulher, não fala de sequestro, não fala de morte. O relatório de saúde, né, que era feito, inclusive foi assinado pelo Dr. Miranda Leão, se eu não me engano, na época. Não tem morte, não aconteceu morte violenta naquele período, não tem nenhum registro de morte violenta. Aí o que acontece? Só começa a ter referências a Santa Etelvina em 1909. A coisa teria acontecido em 1901, 1909, que você anos depois, começa a ter, né, alguma coisa lá na visita no túmulo e tal. Isso vai até 1950. Em 1950, um historiador conhecido aqui, o Júlio Shoa, né, o pessoal mais antigo deve conhecer, ele publica no jornal uma história dando detalhes sobre o caso Santa Etelvina, né, falando que ele já tinha escrito na década de 40 sobre, né, e ele confessa no que ele escreveu lá que esses dados ele estava trazendo a partir de um folhetim escrito por um poeta. Não era uma fonte, vamos dizer, histórica. Ele estava considerando como realidade histórica aquela produção poética de que poderia ser uma mera produção poética, uma ficção. E aí foi embora. Não seria o primeiro caso, né? Por exemplo, o caso de Dandara não existiu Palmares, também. Não, o Dandara surge e a gente chora com a história de Dandara até Dandara hoje. Surge vira uma música Dandara. Dandara surge numa obra de ficção, um romance. E todo Quer dizer que Dandara não existe? Não. Historicamente, não. Olha só, a gente descobre que Dandara não existiu. Não Historicamente existe. Não tem registro, não tem nada. Juarez, muito obrigado pela tua colaboração, pela tua determinação de vir aqui conosco. Fazia tanto tempo que você não vinha aqui.
E é sempre um prazer a gente mergulhar nessa história, nessa memória, da nossa cidade, do nosso estado, porque eu não conhecia esse caso do índio de Maués. E a gente ouvia falar, acho que no livro de história, não sei, não me lembro. E é um caso cabeludo. Realmente então a gente vai querer... Daria um bom livro, olha. E um bom filme. E um bom filme. Obrigado, Juarez. Obrigado mesmo. Obrigado. Vou deixar as tuas redes sociais aqui. Tá. Semana que vem eu volto e tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até a semana que vem.